Olá pessoal, na videoaula de hoje vamos aprender sobre subrrotinas e como a gente pode estar utilizando essas funções, esses procedimentos dentro dos nossos algoritmos. Apenas para relembrar um pouco o que a gente já viu em nossa disciplina, a gente já viu sobre variáveis, a gente já viu sobre operadores aritméticos e operadores lógicos, a gente viu estruturas de seleção e estruturas de repetição. Hoje a gente vai estar aprendendo sobre subrrotinas. Então, subrrotinas são um conjunto de comandos que são agrupados e recebem assim um nome específico para identificar o que ela irá executar. Então, dessa forma, podemos usar as subrrotinas para realizar tarefas que se repetem no nosso algoritmo, várias vezes na execução do mesmo programa. Então, o uso de subrrotinas permite que possamos criar programas modulares, deixando esses bem mais estruturados. O uso de subrrotinas nos leva também ao desenvolvimento de programas com uma abordagem top-down, o bottom-up, onde vamos dividir o problema para conquistá-lo mais facilmente. E no Visual G, nós muitas vezes usamos as subrrotinas sem dar conta que a gente está fazendo uso delas. A gente tem alguns clássicos aqui que a gente vai ver ao longo do semestre, por exemplo, o escreva. A gente chama uma subrrotina que executa aquela apresentação do texto em tela para o usuário, assim como o escreva L, que tem a diferença de dar uma linha de espaço, faz uma apresentação diferenciada. Assim, a gente tem o leia, entre outros que a gente vai estar desbravando ao longo desse semestre. Então, notem que subrrotinas não é algo estranho para nós que estamos aprendendo a programar em português estruturado. Então, a gente pode estar desmistificando através desses exemplos que a gente tem na própria linguagem que a gente utiliza. Então, adentrando a funções e procedimentos. Na lógica de programação, é comum que as mesmas operações sejam usadas para as várias aplicações. Então, por exemplo, operações matemáticas, a alocação em memória, entre outras. Então, para evitar que seja escrito o mesmo código em cada aplicação que vai ser feita de uma forma diferente, podemos reutilizar através de funções ou procedimentos. Então, a utilização desses elementos também permite soluções recursivas que a gente já vai ver nos próximos slides. Então, o que difere uma função de um procedimento? Bom, eles são todos subrrotinas, mas o procedimento é um trecho de código separado do código principal, um subprograma então, que não possui nenhum retorno. A gente já vai entender o que isso quer dizer. Por exemplo, a gente tem o procedimento, o nome do procedimento, uma variável que vai estar sendo enviada para esse procedimento. A gente vai ter variáveis dentro desse procedimento e a gente vai ter um início e fim de procedimento. Então, notem que ele executa algo aqui dentro, mas nada é retornado ao programa principal. Então, a declaração de parâmetros de entrada e variáveis é opcional, não é obrigatório. A gente pode fazer uma chamada para o procedimento que vai apenas escrever algo em tela e não precisa estar recebendo nenhum valor de entrada, como a gente tem aqui parâmetros de entrada. Um exemplo aqui, então, cria um algoritmo que realize a soma de dois números enviados por parâmetro utilizando um procedimento. Então, o procedimento, a gente vai ter que declarar ele no início do nosso algoritmo com a palavra reservada procedimento, imprime soma, e a gente tem que passar duas variáveis, dois valores por parâmetro. Então, o parâmetro, pessoal, é isso que a gente define entre parênteses aqui em cima. X e Y são os nomes das variáveis que a gente vai passar por parâmetro, a gente vai definir como tipo inteiro. E aí, dentro desse nosso procedimento, dentro do escopo desse nosso procedimento, a gente tem uma variável chamada resultado. A gente vai iniciar o nosso procedimento e a gente vai fazer o seguinte, resultado, a gente vai atribuir a soma de x mais y. Simples assim. E aí a gente vai fazer um escreva, a soma de x e y é resultado e fim procedimento. Com isso a gente fez a nossa declaração do nosso procedimento e ele irá executar, quando for chamado, essa série de linhas que estão definidas aqui dentro. Agora, pessoal, cabe ressaltar o seguinte, o fato da gente ter um procedimento não significa que ele será utilizado. Como a gente sabe isso? Porque assim, para ser utilizado esse procedimento, ele precisa ser chamado em algum dado momento. Por exemplo, no algoritmo principal, vocês podem fazer o seguinte, então, início, imprime soma, passando dois valores.
fim algoritmo. Então, o algoritmo principal é aquele que a gente tem o início e fim algoritmo, tá? E procedimento difere porque ele tem procedimento e fim procedimento. Então, quando a gente chamar esse procedimento aqui em prime-soma, automaticamente o algoritmo vai executar esse camarada aqui, vai fazer uma chamada para esse camarada, e esse camarada vai receber o 5 e o 2 aqui em cima. E aí vai somar e vai mostrar em tela o valor de 7, tá, pessoal? O que acontece se tentarmos acessar a variável resultado no programa principal? Aqui é o nosso programa principal. Se a gente tentasse colocar aquele escreval que a gente tem aqui, se a gente tentasse colocar esse escreval nessa linha aqui embaixo, o que iria acontecer? Essa é a minha pergunta. Iria acontecer um erro, tá, pessoal? Porque o seguinte, a gente não tem essa variável resultado declarada no escopo do nosso programa principal. Ela está dentro do nosso procedimento, tá? Caso a gente queira trabalhar com uma variável que está declarada também dentro de um procedimento, a gente teria que estar definindo variáveis globais, porque elas não estão definidas naquele escopo. É importante, então, a gente entender que variáveis que são declaradas dentro de um procedimento, isso também vale para funções, elas só existem lá dentro. Elas são variáveis de escopo local. Caso a gente pensasse, então, vamos criar algo que possa ser utilizado em todo o nosso algoritmo, uma variável global, aqui tem um exemplo de como a gente poderia fazer isso. A gente declararia a variável, iniciaria nosso procedimento, e aqui dentro a gente poderia estar utilizando até a nossa variável global, como a gente tem aqui, por exemplo. E aí, em qualquer momento, eu poderia chamar isso, inclusive no meu programa principal. Façam esse teste agora na máquina de vocês, repliquem esse algoritmo e façam um teste para que a gente possa verificar as dúvidas que vão surgir. Uma função também é um subprograma, uma subrotina, como a gente viu. As regras dos procedimentos também se aplicam aqui, porém, ela tem uma obrigatoriedade, que é retornar algum valor. Então, por exemplo, a gente tem função, nome da função, do mesmo tipo que a gente estava vendo antes, parâmetros de entrada e o tipo do retorno, tá, pessoal? E aí a gente vai declarar nossas variáveis locais e a gente vai dar início ao nosso algoritmo. A gente tem diversos comandos e operações da função e a gente vai ter que declarar também retorne algum valor aqui dentro. Então essa é a diferença de uma função. A gente vai ter que retornar esse valor. E quando a gente retorna o valor, a gente tem que preparar o nosso algoritmo no programa principal para que ele receba esse valor e trate esse valor de alguma forma, seja através de uma apresentação em tela ou atribuição a uma variável. Aqui um exemplo. Cria um algoritmo que realiza a soma de dois números enviados por parâmetros utilizando uma função. O mesmo algoritmo que a gente fez antes, agora utilizando função ao invés de procedimento. Então a gente tem a função somar, recebe x e y do tipo inteiro e a gente quer retornar algo do tipo inteiro. Então a gente vai iniciar e a gente vai colocar retorne x mais y, fim função. Olha a diferença agora. Antes a gente fez apenas uma chamada para somar. Agora a gente tem que fazer uma mensagem que prepara esse retorno dessa mensagem. Por exemplo, a soma a gente chama essa função, mas a gente já coloca ela dentro de um escreval, porque é assim que ela vai ter que ser apresentada ao usuário. A gente também poderia colocar aqui uma variável e atribuir essa variável essa parte de código aqui, ó. E depois colocar apenas a variável aqui. Mas aqui é uma forma da gente encurtar o nosso algoritmo. Um exemplo para entendermos recursividade. Agora a gente vai entrar em outro conceito. Escreva um algoritmo que receba do usuário um número positivo maior que zero e escreva o somatório desse número e todos os números positivos anteriores a eles. Então, pessoal, recursividade. A gente quer escrever um algoritmo que receba um número maior que zero e escreva um somatório dos números anteriores a ele. Então, por exemplo, a gente vai declarar variáveis, uma variável auxiliar, um somatório. Vamos pedir ao usuário para ele digitar um número inteiro maior que zero e vamos ler esse número. E aqui a gente poderia estar então fazendo o auxiliar vai receber o número que o usuário digitou para fazer um enquanto. Então, enquanto o auxiliar for maior que zero, ele vai executando o nosso código e com isso fazendo a soma, o somatório
do auxiliar com o valor que tinha previamente em somatório. Então, sempre decrescendo um número, para então o nosso laço ter uma finalização aqui, enfim, enquanto. E aí depois a gente apresentaria o somatório aqui embaixo. Porém, pessoal, a gente tem um conceito de recursividade que a gente pode utilizar para resolver esse tipo de caso. Então, o que é recursividade? Recursão é uma técnica que define um problema em termos de uma ou mais versões menores desse mesmo problema. É uma forma de simplificar esse problema que a gente tem. Então, essa técnica ela pode ser utilizada sempre que for possível expressar a solução de um problema em uma função do próprio problema. Então, para se codificar problemas de modo recursivo, usa-se um procedimento ou uma função que permite dar um nome a um comando, o qual pode chamar a si próprio. Então, olha que bacana fica isso aqui. Por exemplo, é importante que subprogramas recursivos possuam uma condição de parada. Caso contrário, irão recorrer infinitamente. Por exemplo, aquele caso da somatória que a gente tem, que a gente quer receber um valor maior que zero e que a gente quer somar todos os números antecessores a ele. Por exemplo, a gente recebeu o número 5 aqui nessa função somatório e a gente quer retornar um número inteiro. A gente vai dar início. Se n for menor ou igual a zero, então retorna zero e já sai dessa função porque a gente não tem nenhum somatório a ser feito. Porém, caso contrário, se não, retorne n mais soma ao n o somatório menos 1. Então a gente faz uma nova chamada somatório com o valor mesmo de n menos 1. Então se a gente recebeu 5, a gente vai passar 4. E assim ele vai chamar somatório, ele vai fazer essa conta, vai chamar com 3, com 2, com 1, e aí vai chegar ao zero, e aí o zero vai retornar e não vai continuar a execução desse nossa recursividade. Então aqui é um exemplo que a gente pode estar vendo a implementação dessa função com recursividade. Eu peço que vocês executem isso em casa também para vocês praticarem e se surgirem dúvidas podem me chamar. Então aqui eu deixo uma dica para vocês entenderem a recursividade. Coloquem em cada uma das linhas um escreva, tá? E aí vocês podem colocar esse aqui, ó, escreva, vamos entender o passo, vírgula n, colocando bem nessa linha aqui, que aí vocês vão entender como é que ele vai executando a cada return, chamando novamente a própria função com menos 1. Bom, um programa recursivo ele é mais elegante e menor que sua versão iterativa com um laço de repetição que nem a gente viu antes, tá? Porém, ele é mais abstrato, né? Ele é um pouco mais complexo. Então, ele exige uma clareza do processo utilizado, desde que o problema ou os dados sejam naturalmente definidos através de recorrência. Então, por outro lado, ele exige mais espaço de memória, ele é mais abstrato, é mais complexo de ser entendido e, na maioria dos casos, mais lento que a versão iterativa, tá? Então, é muito cuidado ao utilizar esse tipo de solução, mas é uma das opções que a gente tem disponível em lógica de programação e nas linguagens do modo geral. Pessoal, uma lista de exercícios aqui para vocês executarem e enviarem então ao decorrer da semana referente a essa videoaula.